Olá, pessoal, bem-vindos à nossa aula. O nosso curso ele vai abordar toda a parte de suplementação e fitoterapia com ênfase no sistema imunológico, tá? O que que a gente pode utilizar para otimizar as nossas células de defesa, otimizar as nossas barreiras naturais, né? A nossa defesa do organismo contra antígenos e patógenos em geral. Para a gente poder abordar como que vai ser essa suplementação, as dosagens, os melhores suplementos, né? O que que é contraindicado, como que você avalia os exames, né? Para você ver qual dosagem você vai poder trabalhar. A gente precisa compreender, pelo menos, né, a parte mais importante do sistema imunológico, né? A parte das células de defesa, as nossas barreiras de defesa, para que a gente possa saber onde esses suplementos vão exatamente atuar. A gente não tem que saber só dosagem, qual o suplemento que eu vou utilizar, eu preciso entender aonde esse suplemento realmente, aonde é o sítio de ação dele. Por isso que é muito importante a gente compreender o mínimo do sistema imunológico, ok? Então hoje a gente vai introduzir o sistema imunológico para vocês. Bom, o que que é esse sistema imunológico, né, no nosso corpo? É o sistema que é responsável pelo mecanismo de defesa contra a ação de agentes patógenos. O que são esses agentes patógenos, né? São vírus, fungos, bactérias, protozoários, né, que podem estar desenvolvendo doenças ou alguma reação no nosso organismo. E também o nosso corpo ele reconhece como um agente patógeno substâncias estranhas ao nosso organismo. Por exemplo, quando você enfia uma farpa no seu dedo, tá? E aí você tem todo aquele mecanismo de defesa acontecendo, porque é um corpo estranho. E aí a reação normal do seu corpo é tentar expelir aquilo ali. Então forma aquela secreção, né, purulenta, a gente tem aí a vermelhidão, aquela reação toda, dor, calor, rubor e edema, né, que a gente aprende basicamente na faculdade, que é uma reação inflamatória para o teu corpo tentar expelir aquele agente estranho, afinal, um pedaço de madeira não faz parte do seu corpo. Então, qualquer substância que seja estranha ao seu organismo ou que seja estranha ao local em que ela está, né? Porque, por exemplo, você tem bactérias que são específicas do teu trato da parte nasal. Se ela vai para outro lugar no seu corpo, o teu corpo vai falar: peraí, isso não é daqui. Então, ele vai desencadear uma reação, né? Então, qualquer substância estranha ao meu organismo, né, ou estranha ao local em que ela está, meu corpo vai tentar reagir aquilo ali para tirar, uma vez que ela não faz parte do local em que ela se encontra. E aí nós temos alguns componentes que atuam nessa defesa, né, do nosso organismo. Nós temos as nossas células de defesa, né, os nossos glóbulos brancos, que são os leucócitos, e a gente vai falar deles. Nós temos a linfa, né, que é o nosso sistema linfático, que ajuda a drenar os líquidos, né, o plasma e tal do nosso organismo. E os órgãos linfáticos, nós temos também. E aí a gente pode dividir, né, esses órgãos do sistema imunológico como órgãos primários. O que que são esses primários? A gente coloca o timo e a medula óssea como os órgãos primários do sistema imunológico. Por que primário? Porque são os de primeira linha, os que produzem mais células de defesa, né? São os que têm uma expressão bem maior na nossa defesa imunológica, que produzem a maior parte dos nossos linfócitos e leucócitos, né, as nossas células de defesa em geral. E aí nós temos os demais órgãos que são considerados secundários, mas também são importantes. Nós temos as tonsilas, que são as nossas amígdalas, né, e os adenoides, que também ficam localizadas próxima e a amígdala é um conjuntinho, que também produz os linfócitos, né, as nossas células de defesa. Aí, nós temos os linfonodos, que ele atua na filtragem da linfa e no amadurecimento aí dos nossos linfócitos, certo? Nós temos também o timo, que matura, ou seja, ele faz com que os linfócitos T, que nós vamos falar mais à frente especificamente deles, tá? Eles se preparem, se modifiquem, se transformem para poder então agir, tá? É como se ele fosse para lá para ficar adulto, por assim digamos. E aí nós temos o baço, que também armazena aí as nossas células de defesa. Temos as placas de Peia e a gente vai falar especificamente delas, elas ficam lá no nosso intestino delgado, é um aglomerado de tecido linfóide, né? E também é responsável pela captura de antígenos, de substâncias estranhas, né, ao nosso organismo.
Temos o apêndice, que também armazena os leucócitos, a medula óssea, que é extremamente importante para a produção de células-tronco, que são as células-mãe virgens, né, que vão se desenvolver e virar outras células, né, nossos linfócitos B, também vamos falar mais à frente, e os nossos vasos linfáticos, que aí no desenho do bonequinho tá tudo em verdinho, que ele transporta a nossa linfa pelo corpo, né? A parte é um líquido branco, um fluido branco, né? Diferente do sangue, que é vermelho, cheio de hemácias. A linfa não, ela é tipo a parte branca do sangue, né? Tipo o plasma, ela é praticamente transparente. E aí o nosso sistema linfático drena líquidos do nosso corpo por aí. É um fluido também rico em células de defesa e ácidos graxos também. Então, conforme a gente falou, a gente tem lá a medula óssea, que é o órgão que mais produz os nossos leucócitos, né? As nossas células de defesa. Na verdade, o que acontece é que a medula óssea, ela faz uma célula-tronco, que é como se fosse uma célula em branco, né? A célula virgem, que acabou de nascer e ela não é nada ainda, né? A partir dessa célula-tronco, ela vai se diferenciar em outras células, né? Que o seu corpo esteja precisando no momento, a partir dos estímulos que ele tiver naquele momento. Então, por exemplo, a gente tem aqui, né, a medula óssea produzindo uma célula em branco, que é a célula-tronco, e aí essa célula ela pode seguir alguns caminhos, tá? Aí ela pode virar uma célula-tronco mieloide. A partir dessa célula mieloide, ela começou a se diferenciar, né? A gente pode ter a produção a partir da célula-tronco mieloide, né, que a gente tem aqui um segundo tipo de célula-tronco, por assim digamos, ela pode virar uma hemácia, né, e aí vai lá para a nossa série vermelha, né, ela pode virar uma plaqueta, ela pode se diferenciar em um mieloblasto, e a partir desse mieloblasto, ela virar outros leucócitos, como por exemplo eosinófilos, neutrófilos, basófilos, então ela vai sofrendo metamorfose, ok? E se ela for uma célula-tronco linfóide, um outro tipo, né, de célula tronco, ela pode virar um linfoblasto, né? A partir desse linfoblasto, ela tem dois caminhos. Ela pode virar um linfócito T, o linfoblasto se diferencia, né? Ele sofre uma metamorfose e vira um linfócito T, que é uma célula super importante na nossa defesa, e a gente também vai falar mais à frente especificamente dele. Também pode virar um linfócito B, que também é uma célula branca de defesa, e o linfócito B pode se diferenciar ainda em plasmócito para produzir nossas imunoglobulinas ou anticorpos. Tudo isso aqui é leucócito. Vai ficar mais claro à frente, porque linfócito, leucócito, eosinófilo, né? Tudo são células brancas, todas atuam na nossa defesa. Então, lá, a nossa medula óssea produz uma célula em branco que pode seguir dois caminhos: virar uma célula branca, uma célula vermelha, ou ainda uma plaqueta. E aí nós temos, dentro do nosso mecanismo de imunidade, a gente pode dividir ela em duas formas básicas, né? Que seria a nossa imunidade natural ou inata, né? E a adquirida. O que que seria essa imunidade natural ou inata, né? O nome já diz, ela nasce com a gente, né? Ela é inata, tá lá, eu nasci, eu tenho, certo? Ela representa, na verdade, a nossa primeira linha de defesa contra os agentes agressores externos, contra os patógenos, né? Ou antígenos, ou substâncias estranhas, não necessariamente uma bactéria, como o exemplo da farpa que eu dei no dedo. Então, barreira epitelial, primeira defesa. Se você não tivesse barreira epitelial, qualquer micro-organismo que encostasse em você entraria loucamente para sua circulação. Não significa que ele não vai entrar, porque a gente sabe que a gente tem poro, né? Mas já é uma barreira, né? A gente tem aí a nossa célula epitelial. A gente tem mucosa, como por exemplo a nossa mucosa gástrica. A gente vai falar ainda dela com mais clareza, né? Ela também produz bastante, ela protege bastante contra os patógenos e agentes externos estranhos aí ao nosso corpo. Nós temos a saliva, que também é um mecanismo de defesa inato, natural, a lágrima, o pH ácido do nosso estômago, e aí a gente tem algumas células que também são consideradas uma imunidade inata, né? Da nossa
natureza ao nascer, né, que são as células fagocitárias, os neutrófilos, monócitos, macrófagos, que são as células que englobam bactérias, né, fagocitam essas bactérias para então destruir elas. Temos as proteínas de complemento, né, as células de complemento, que também são um mecanismo de defesa, e as células natural killers, que são as células que atacam também os agentes estranhos ao nosso corpo, mas diferente dos macrófagos, elas não engolem, né, essa célula. Os macrófagos, eles é como se fosse uma célula que vai engolindo o antígeno ao corpo estranho e o corpo estranho fica lá dentro para então morrer. E a gente vai aprender, né, o porquê que tem alguns nutrientes extremamente importantes na nossa defesa natural, porque, por exemplo, quando um macrófago, né, ele engole uma bactéria, ele fagocita, né, essa bactéria para o seu interior para então destruir, ele tem que produzir radical livre para isso, tá? Então a gente vai entender lá na frente onde essas vitaminas agem. E aí nós temos também a imunidade adquirida, que é aquela que vai sendo gerada a partir do contato com esses antígenos, com essas bactérias, né? E que o nosso corpo vai se adaptando a fazer, por assim digamos. A imunidade adquirida, ela praticamente se divide em linfócitos, né? Que são os linfócitos B e os T. Tá? A diferença básica deles é que um vai produzir anticorpo e o outro é mais é, especificamente ativo para atacar a bactéria em si, é como se fosse um soldado de linha de frente, tá? Então, o que que acontece? Quando eu tenho uma bactéria, ou um antígeno, ou um corpo estranho chegando no meu organismo, meu linfócito B vai lá e olha, ou isso aqui é estranho e não deveria estar aqui. O que que ele faz? Ele começa a sofrer uma metamorfose. Ele se modifica, aí ele vira um plasmócito. A partir desse plasmócito, ele tem uma capacidade muito boa de produzir imunoglobulinas, né, ou anticorpos, que são as nossas células de defesa. O que que acontece quando você toma uma vacina, quando você é criança ou até adulto, né, que a cada 10 anos, por exemplo, a gente toma antitetânica, né, é, você recebe um micro-organismo, uma bactéria, um vírus, né? Ou atenuado ou morto. Aí vai depender de como eles fizeram aquela vacina. Ou ele está bem fraquinho, ou é um pedaço daquele vírus ou da bactéria que não é suficiente para te fazer desenvolver a doença. Mas é suficiente para que as suas células de defesa reconheçam ele. Então, quando você toma uma vacinação, que chega aquele pedaço de micro-organismo ou micro-organismo morto na tua circulação, seus linfócitos B olham e falam, quem é você? Então, ele já identifica aquela coisa estranha, né? Se transforma num plasmócito e produz a imunoglobulina. E aí é que a nossa estrela maravilhosa, como o nosso corpo é inteligente para te proteger a longo prazo. Essa imunoglobulina, né, ela ataca aquele agente estranho. Só que essa célula, né, esses linfócitos B, eles têm memória, né? Eles gravam. Se daqui a alguns anos você tiver contato com aquela mesma bactéria, ele vai falar: eu já vi você por aqui, eu já sei como te destruir. Eu tenho que produzir este anticorpo aqui. Ele vai lá e produz. Então você fica imunizado, porque o seu corpo criou uma memória. Então, o linfócito B é uma célula de memória que vai produzir os anticorpos para atacar, né, o agente estranho. Então, na verdade, ele não é um soldado lá com a espada e o escudo na mão. Ele é alguém que gerencia, ele produz, né, os anticorpos, que aí sim os anticorpos vão lá e atacam aquele vírus ou aquela bactéria, tá? Mas é extremamente importante, sem os nossos linfócitos B, a gente não produz os nossos anticorpos. E a gente vai ver mais à frente quais as vitaminas, fitoterápicos, nutrientes que auxiliam, né, essa questão de memória. Você vai ver que algumas deficiências nutricionais atrapalham até mesmo a imunização a partir de vacinas. Então, dependendo da deficiência nutricional que você tiver, você pode tomar uma vacina e seus linfócitos B não produzirem bem essas imunoglobulinas, não adquirirem uma boa memória, tá? E aí nós temos os linfócitos T. Diferente dos B, eles já vão na linha de frente, eles são os soldados, assim, primeiro esquadrão. São os que identificam o vírus ou a bactéria e falam, vamos atacar geral. Então, são eles que são os nossos soldados de linha de frente. Quando ele
identifica um vírus em uma bactéria, ele também produz uma substância, tá? Ele ataca, mas ele também produz, ele é muito eficiente. Além dele atacar, ele também gera outras coisas. O que que essas outras coisas, né, que ele gera, e a gente vai ver mais à frente, especificamente essas substâncias que ele produz? São as nossas citocinas, né, que a gente estuda bastante as citocinas inflamatórias, né, substâncias anti-inflamatórias. Então ele produz as nossas, por exemplo, interleucina, né, que é uma ação interleucina 6, a gente tem aí várias interleucinas que influenciam na inflamação, porque na verdade, gente, a inflamação ela é ruim exacerbada, tá? Mas para você se proteger contra um agente agressor, você precisa gerar inflamação. Porque a partir, por exemplo, de um TNF-alfa, né, uma citocina ou uma substância inflamatória que o teu corpo produz, ele produziu por algum motivo. Essas interleucinas, elas conversam com outras células e dão sinal. Alô, olha só. Por exemplo, a gente vai ver que tem algumas citocinas que o linfócito T produz, que vão lá para o linfócito B e falam assim: olha só, você está vendo? Vai lá, produz uma imunoglobulina aí, que a gente está sendo atacado. Então, as interleucinas, elas têm o seu papel. Agora, quando a inflamação foge de controle, você tem uma inflamação exacerbada, isso é ruim, né? A gente sabe até, por exemplo, que no exercício a gente gera uma inflamação para hipertrofiar. Então, a inflamação ela tem que estar sob controle, certo? Ela é para aquele momento e ela tem que cessar, né? Dependendo de como está o seu equilíbrio celular, né? Você pode ter uma reação inflamatória a si mesmo. Aí a gente chama de doenças autoimunes. E a gente vai ver mais à frente que nós temos células que nos protegem contra isso também, que também são tipos de linfócitos. Então a gente tem que ter todo um equilíbrio. O nosso sistema imunológico, ele é uma grande orquestra que se comunicam, né, uns com os outros e são bem ensaiados. Se uma coisa fugir de controle, se o violino tocar errado, desarranja a música toda. Então a gente precisa ter esse equilíbrio entre citocinas inflamatórias, anti-inflamatórias, células que produzem imunoglobulinas, células que atacam diretamente os anticorpos, as bactérias, certo? Então é tudo uma questão de equilíbrio. Bom, e aí a gente tem o nosso leucograma. Sabe quando a gente faz um hemograma completo? Né? E lá no programa de capacitação, a gente já aprendeu como interpretar essa série vermelha. A gente vai aprender aqui também quando a gente falar de ferro, tá? Então, a gente já sabe que série vermelha é ok. Mas a gente tem a nossa série branca, que fica lá embaixo no hemograma, e que muitas das vezes a gente não presta atenção, tá? O nutricionista acaba olhando, vou ver só aqui como é que tá a parte de ferro. Então, a série branca, ela mostra pra gente quando a gente tem um desarranjo nessa produção aí de células de defesa. Você provavelmente pode ter, quem trabalha já com nutrição há um tempo, pode ter atendido um paciente que tem virado para você e falado assim: eu tenho imunidade baixa, vira e mexe, meus leucócitos estão baixos. Talvez ele tenha uma deficiência nutricional, porque produção de leucócitos é altamente influenciado por uma concentração de vitaminas e minerais em adequação, né? Então a gente precisa desses nutrientes para produzir esses leucócitos. Leucócito, na verdade, gente, é um nome geral que quer dizer que define todas as células brancas em suas subdivisões. Então, o que que é um leucócito? Um monócito é um leucócito, um basófilo é um leucócito, um eosinófilo, um linfócito e um neutrófilo. Tudo isso é célula de defesa. Todos eles são leucócitos. Então, quando eu falo leucócito, eu estou falando de todas as minhas células brancas, tá? De defesa do meu corpo. E aí eu subdivido eles, né, em neutrófilo, linfócito, né? A gente falou, por exemplo, dos linfócitos B, dos linfócitos T, né? A gente tem também os neutrófilos, enfim. E cada uma dessas células têm funções específicas e algumas têm funções bem semelhantes, né? Como a gente vai ver também. Então, a gente tem aqui faixa de referência do laboratório, mas é bem importante você verificar, porque dependendo do kit que o laboratório usa, a faixa é outra, tá? Então, dá uma olhadinha na faixa de referência, ver se o paciente está com essa série branca acima do normal, isso não é adequado, ou abaixo do normal, também não é adequado. Alguma coisa tem, né? Ele pode estar com uma infecção, uma inflamação, então é bom que a gente olhe e se o agente nutricionista, farmacêutico, né, vê alguma coisa fora dessa normalidade, encaminhar ele para o clínico, porque o médico tem que investigar qual o tipo de infecção que esse paciente pode estar tendo.
Bom, e aí, dentre essas nossas células brancas, os nossos leucócitos, a gente poderia dividir ele em dois subtipos, entre os linfócitos e os fagócitos. Os linfócitos são aqueles que a gente falou lá. Linfócito B, que ele vira um plasmócito e produz as nossas imunoglobulinas, que são as células de defesa, né? São as substâncias de defesa que atacam aí as nossas bactérias ou vírus. E a gente tem o linfócito T, e de linfócito T a orquestra é linda porque a gente tem vários e vários linfócitos T. A gente vai falar dos mais importantes aqui, tá? Então, basicamente, a gente tem o linfócito T se dividindo em outros dois subtipos que também podem se subdividir depois, tá? Mas a gente tem basicamente o CD4, que é o que inicia a resposta imunológica, né? E o CD8, que é o citotóxico, né, que também ataca as células. E também nós temos as células natural killers, que são as que atacam mesmo os vírus e bactérias. Diferente dos linfócitos, elas não vão produzir aquelas interleucinas e aquelas substâncias, né, em geral, mas elas vão atacar também as células que estão invadidas por vírus e bactérias. Então, elas vão atacar esses vírus e bactérias. E os fagócitos, a gente tem o basófilo, o eosinófilo. Alguns você vai ver aí que produzem histamina, por exemplo, o basófilo produzindo histamina e heparina. Então, a gente tem uma certa reação alérgica, né, aí. Então, você tem uma quantidade de histamina maior na tua circulação, você vai ter aquela vermelhidão, aquele rubor todo. Isso pode ser por uma reação alérgica, por exemplo, a farpa no seu dedo, ou uma bactéria que seja, né? A gente tem os neutrófilos, que também fazem a fagocitose, que é engolir a bactéria, né? Englobar ela para dentro de si. E então, quando essa bactéria ou vírus está dentro desses fagócitos, ela pode ser destruída, né? Temos os mastócitos, monócitos clássicos, macrófagos, que vão engolindo bactérias, né? E as células dendríticas, que elas apresentam antígenos aos linfócitos. Ela é uma célula que é apresentadora de antígenos. Ela fala: oi, linfócito T, aqui eu trouxe uma bactéria, ou um vírus, ou um patógeno para você trabalhar. Então, ela faz o papel dela de carteiro aí para apresentar essa célula, essa bactéria ou esse vírus para o linfócito T, que é o guerreiro, atacar, certo? E aí eu trouxe uma descrição dos mais importantes, né, que a gente precisa compreender minimamente. A gente tem os neutrófilos. Os neutrófilos, ele é o tipo de leucócito mais abundante na minha circulação. É o que eu mais tenho ali circulando, tá? Mais da metade das nossas células brancas são neutrófilos, certo? Mais da metade dos leucócitos são neutrófilos. Lembra? Leucócitos são todas as células brancas de defesa. Ele responde a processos infecciosos, inflamatórios e fúngicos também. Então, se tem uma infecção fúngica, você pode ter o neutrófilo alterado, certo? Alcoolismo e deficiência grave de folato e vitamina B12 pode levar à neutropenia. Então, eu posso ter, quando eu olhar minha série branca, meus neutrófilos estarem baixos, porque eu preciso de ácido fólico e vitamina B12 para produzir esses neutrófilos, certo? Então, deficiência nutricional já começa a se mostrar aí o quanto é importante evitar, certo? Mastócitos e basófilos, né, que respondem também a processos alérgicos, liberando histamina, eosinófilos, que respondem a processos alérgicos e parasitoses. Então, eu tenho um Ascaris lumbricoide, uma amebíase, né, algum parasita, né, invadindo o hospedeiro, eu vou ter uma eosinofilia aí nesse exame, ou seja, os meus eosinófilos provavelmente vão estar aumentados. Eu tenho também os monócitos. Os monócitos, eles se diferenciam em macrófagos, né? Quando um monócito encontra uma substância estranha, ele, opa, peraí, que eu vou virar um macrófago e vou atacar essa substância estranha. Lembrando que não é só vírus ou bactéria, são coisas no teu corpo que não deveriam estar lá. Por exemplo, uma placa aterosclerótica, ela tem um montão de macrófago que engoliu as gordurinhas ali, gerando aquele entupimento das artérias, né? A gente tem, quem tiver dúvida, tem um vídeo lá no YouTube eu falando sobre aterosclerose, todo o processo como ela acontece, tá? Então, qualquer substância estranha, igual eu falei no começo da aula, que não deveria estar naquele local, ela aparece ali. Então, o monócito olha, oh, isso não deveria estar aqui, eu vou virar um macrófago e vou engolir e destruir, tá? E aí, conforme a gente falou, a gente também tem os linfócitos, né?
A gente tem os B, conforme também foi dito, que eles produzem as nossas células de defesa e têm memória imunológica contra aquela vírus ou bactéria, né, que ele teve contato alguma vez. Quando ele tiver de novo, ele vai lembrar e poder produzir aquelas imunoglobulinas e te defender para que você fique imunizado. E os linfócitos T, né? Ele faz lise nas células invadidas por antígenos, ou seja, ataca essas células que estão com vírus ou bactérias, produzem citocinas em resposta a esse antígeno, e essas citocinas estimulam os linfócitos B a produzirem mais imunoglobulinas. Também temos as células natural killers, que são consideradas linfócitos, que ela também ataca esses vírus e bactérias. Então, a gente tem aqui essa subdivisão, né, da quantidade estimada que a gente teria dos linfócitos na nossa circulação. Os linfócitos B, por exemplo, eu teria de 10 a 15% do que é linfócito, né? Do que é linfócito, de 50 a 60% seria o CD4, e de 20 a 25% seria o CD8, entre 10 e 15% seriam os natural killers. Então, lembrando, CD4 ele é um ajudante, ele é um auxiliar, né? Ele tem lá uma célula apresentadora de antígeno chegando para o meu linfócito CD4, falando: oi, olha aqui o que eu trouxe para você. E leva aquele vírus ou bactéria. Aí ele olha e fala: ops, vou fazer, né, a minha produção de citocinas. É tipo o linfócito B, quando vê um antígeno e produz imunoglobulina, o CD4 não produz imunoglobulina, ele produz citocinas. Então, as interleucinas, por exemplo, quando ele vê uma bactéria, né, ou um vírus ou um agente estranho. Então, ele viu aquele vírus, bactéria, agente estranho, o que ele vai fazer? Produzir citocinas. Quem produz imunoglobulina é aqui, ó, o nosso B, certo? Produziu as citocinas. E aí, essas citocinas, dependendo da que ele produz, é uma IL-10, uma IL-6, uma IL-8, né? Qual a citocina que ele produziu, qual a interleucina que ele produziu? Dependendo da que for, ela pode ativar linfócitos, ela pode ativar macrófagos e ela pode aumentar a minha inflamação, certo? Isso tudo com o objetivo de destruir aquele antígeno, aquele agente estranho no meu corpo. Então, essa célula apresentadora de antígeno pode ser também uma célula dendrítica e o macrófago também apresenta antígeno, tá? Também chega lá para o T auxiliar e mostra para ele esse antígeno para que ele faça essa mesma produção de citocinas. E aí nós temos o CD8 voltando, são os nossos soldadinhos da linha de frente, com escudo e espada na mão, do tipo, vou destruir, 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 robozinho, certo? Aí, aqui eu tenho uma célula-alvo, ó, o CD8, TCD8, certo? Linfócito, CD8, vendo uma célula que está com uma bactéria dentro. Aqui, ó, uma bactéria dentro da célula, um vírus, uma bactéria, um antígeno, qualquer coisa estranha. Ele vai falar: vou destruir você. Ele vai lá, ataca essa célula. Ele tem que destruir a célula toda. Ele não vai conseguir tirar o vírus de dentro da célula, certo? Então, ele destrói a célula toda e aí acaba destruindo também esse vírus e essa bactéria. E esse processo todo que a gente está vendo, gente, é orquestrado também pela influência de vitaminas e de minerais. E aí, ó, não confunda o linfócito CD4 com o linfócito B, tá? O TCD4 produz citocinas que vão se comunicar com outros linfócitos. E o B é o de memória, tá? O B tem uma boa memória. Então, pensa no B de bom aí, de memória, façam alguma associação como vocês acharem por bem, mas entendam que isso é bem importante a gente entender essa diferença aí, onde o linfócito B viu o antígeno, lá o desenhozinho de novo, ó, aí ele olhou e falou: quem é você? Virou um plasmócito. Esse plasmócito vai produzir minhas imunoglobulinas ou anticorpo. Imunoglobulina e anticorpo é a mesma coisa, tá? Que sim vai ser a nossa defesa. E aí, em resumo a essa linda orquestra, a gente pode dizer que o nosso sistema imune, né, ele tem o caminho inespecífico ou inato ou natural, né, e o específico, né, que é a adquirida, igual a gente viu lá no comecinho. Então, vamos à nossa inata, né, aqui, com neutrófilos fazendo fagocitose, células natural killers, célula dendrítica que apresenta o antígeno para uma outra célula, nosso carteiro, né? E os monócitos que se diferenciam em macrófagos e fazem a fagocitose. O que é uma fagocitose? É uma célula englobando uma substância estranha para quando ela estiver dentro do seu interior ser
destruída, certo? E aí a gente tem a nossa imunidade específica, né, que é a nossa adaptativa, né? Aí ela se subdividiria em dois caminhos, porque vocês vão achar artigos falando imunidade humoral, imunidade celular. Não tem mistério, gente. Imunidade celular, na verdade, está se referindo ao linfócito T, que é o nosso CD4 ou o CD8, certo? E a humoral está se referindo ao B, que é que produz as células, que produz as imunoglobulinas, certo? O B virando plasmócito, produzindo, então, nossas imunoglobulinas ou células de defesa, são substâncias de defesa, né? São células de memória, tá? Que decoram aquele antígeno para fazer, então, uma nova produção aí de anticorpos, caso seja necessário. Então, humoral e celular nada mais é que B versus T. Bom, pessoal, espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários da aula. Aguardo vocês na próxima aula. Obrigada!